Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. Hoje vamos falar sobre se a mediunidade é hereditária, a mediunidade passa de família, todos são médios? Vamos falar sobre esse assunto. Mas antes disso eu peço para que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem. Se achar interessante aí o assunto, passa para frente que a gente só agradece, tá bom? Gentileza gera gentileza, não custa nada para vocês, hein? Afinal de contas, estamos aqui na gentileza, no amor, na caridade, para poder trazer mais informações para vocês. E principalmente é que nem eu falo com os meus filhos, não deixando eles no escuro. Porque quando a gente fala de mediunidade, quando a gente fala de Umbanda, existem muitas pessoas que falam muitas coisas, né? Existem muitas crenças, existem várias interpretações. Mas eu falo que a Umbanda existe um fundamento de uma ancestralidade que a gente tem que respeitar, independente do que a gente toca hoje no nosso terreiro, né? Mas a ancestralidade, a forma, a mãe, por exemplo, né? O fato de eu vir aqui conversar com vocês, não só sobre a Umbanda, mas sim em comportamentos, em situações, né? A gente já falou de perdão, já falou de gratidão. Então, quando a gente fala também do desenvolvimento pessoal, essa não tem a ver com a Umbanda em si. Tem a ver o quê? Tem a ver que a mãe, por ser mãe de santo, né, estar no dia a dia aí, não só com a espiritualidade, mas sim também com as pessoas. Então existe uma troca de informação, existe uma troca de conhecimento, e diante disso eu falo que gera uma outra experiência de vida. E fora que tem a minha vida também, né, gente, que eu já passei uns bons bocados aí e hoje eu só tenho que agradecer. Então, quando eu falo de alguns assuntos, eu estou falando com propriedade. Por quê? Porque eu já vivi aquele assunto. Então eu sei que a gente pode sim passar por ele da melhor forma possível. E como que a gente passa pelos problemas? A gente passa pelos problemas não focando nele, a gente passa pelos problemas focando e buscando a solução. É a melhor forma. Agora, se eu ficar ali pensando de como, que coitadinho que eu sou, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou sofrendo, fica lá. Não vai para canto nenhum, nada vai mudar na sua vida. Então, sempre buscando a solução e não focando em problema. Isso daria um outro tema, né? Mas não, a mãe vai falar de mediunidade, se é hereditário. Vou falar uma coisa para vocês. Se é hereditário, não sei. Porém, parem para pensar. Não existe uma ciência, não existe uma autoridade que diga que a mediunidade é hereditária, tá? Então eu estou tendo uma cautela para passar esse assunto para vocês. Porém, eu vou falar sobre o que eu vejo, o que eu já vivi. Então eu particularmente, eu vim de uma família onde minha avó era médium, minhas tias eram médios, meu pai é médio, a minha mãe é médio, e aí? E olha eu aqui. Mas lá atrás ninguém quis seguir o caminho. Hoje a minha avó, né, infelizmente é falecida, mas ela virou evangélica. As minhas tias são evangélicas. O meu pai, ele sempre foi muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, mas tinha suas incorporações ali. Meu pai não cuidava da sua espiritualidade. Então, infelizmente, ele acabava atraindo muita negatividade. Tem um irmão também, tem uma irmã que é mãe de santo do candomblé, tem uma irmã que partiu, já foi na Umbanda, mas partiu agora para ser evangélica, tem um irmão que tem uma sensibilidade, e a partir do momento que a gente se encontrou e eu fui falando para ele do meu trabalho, do que eu faço, da forma como eu abracei a minha mediunidade, ele começou a abrir mais a sensibilidade dele também. Então hoje ele está preenchido, digamos assim, pela profissão dele não estar dentro do terreiro, porém a nossa conexão é muito grande. Então ele não faz nada sem a gente conversar antes, sem uma consulta, né, com a entidade ou com a minha mentora. Então quando a gente fala de elo familiar, quando a gente fala de DNA e tudo mais, podem perceber que, por mais que hoje uma pessoa de uma família, vou dar um exemplo, a família não conhecia a Umbanda,
tá? A família toda de outra religião ou simplesmente sem religião, sem seguir uma religião. Aí a pessoa, desculpem, a pessoa sai para a vida e encontra uma amizade que essa amiga vai na Umbanda, esse amigo vai na Umbanda. A pessoa se interessa pela religião e quer conhecer. Quando chega lá, sente tudo aquilo que nós médios sentimos, né? Quando a gente descobre que a gente tem um canalzinho aí aberto. Aí essa pessoa volta para casa, se fecha de tudo aquilo que sentiu por conta da família, muitas vezes a família não aceita. Só que com o passar do tempo, eu já tive vários casos assim, quando os pais, né, quando a família viu que aquela pessoa realmente se encontrou, estava virando uma outra pessoa para melhor, porque conheceu a Umbanda, começaram a ser um pouquinho mais maleáveis, né? Porque eu falo que não adianta a gente, palavras ditas ao vento, todo mundo fala. Eu falo que nós temos que ter ação e atitude. Muitas vezes as pessoas vêm perguntar para mim, poxa, mas eu queria que fulano na minha casa aceitasse. Calma, nada como o tempo, nada como você mostrar o que a Umbanda fez na sua vida. Você não tem que falar, são as atitudes. Você mostrar o quanto que a gente está bem, o quanto que a gente está feliz, o quanto que a gente consegue lidar melhor com algumas situações que antes de conhecer a Umbanda a gente não conseguia. E não é porque faz milagre não, gente, não são os guias, não são os orixás que fazem isso. Quem faz isso somos nós mesmos. Por quê? Porque nós acreditamos numa força que traz sabedoria, acreditamos numa força que traz conhecimento, acreditamos numa força que traz a fé, acreditamos numa força que traz o amor. Então você está vendo que o conjunto de todas essas forças geram o quê? A nossa mudança, a nossa evolução. Então, quando a gente fala de hereditariedade na família, sempre tem, porque aí quando essa pessoa lá que a família não gostava, a família começou a ser um pouquinho mais flexível, muitas vezes a família não queria abrir e acaba abrindo. Que a avó dessa pessoa, por exemplo, era médio, era benzedora, benzedeira. Entendeu a diferença? Então a atitude fez com que a família abrisse a história. Que lá atrás realmente existiam pessoas na família e a pessoa que não queria que a filha, né, entrasse na Umbanda é porque tinha medo, porque também já sentiu algo referente à religião, gosta, sente a energia, porém não queria aceitar. Então essa é a diferença. Então se tem realmente algo ali de hereditário, digamos assim, eu não vou dar essa certeza para vocês, mas se for por toda a experiência que eu tenho, por todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu digo que sim, que a mediunidade é hereditária. Então, dentro da minha família, por exemplo, meu pai não seguiu, a minha avó não seguiu, as minhas tias não seguiram, e por fim, olha eu aqui. Entre tantos evangélicos que tem na minha família, olha eu aqui como mãe de santo. Então, parece que uma egrégora ali, parece que um portal, um ciclo se fechou e abriu outro, a partir do momento que eu aceitei a minha caminhada, né? Conforme os meus primeiros vídeos lá, que eu já contei para vocês como aconteceu. Tá? Então, realmente, quando a gente fala da hereditariedade, ela tem fundamento, pode estar sim no DNA espiritual, não no DNA físico, tá, gente? Pode estar no DNA espiritual, sim. Então, nós somos uma egrégora, nós vivemos algo lá atrás com essas mesmas pessoas. E se hoje a gente veio médio, se a gente tem um certo conhecimento, uma certa busca, né? Porque a gente está sempre buscando aí essa referente à espiritualidade, é porque o nosso espírito, ele lembra de algumas situações lá da outra vida. Ele lembra aonde nós paramos, digamos assim, né? Então, na outra encarnação, sei lá, eu comecei a benzer, por exemplo. É só um exemplo, viu, gente? Eu comecei a benzer. E nessa encarnação, eu vim com um grau de mediunidade mais aberto, um canal mais aberto. Porque, de repente, eu posso ter iniciado um trabalho na outra encarnação que o meu espírito vai dar continuidade. Só que quando eu estava na outra encarnação, eu também estava com a mesma galerinha. Eu estava com meu pai, estava com a minha mãe, estava com a minha avó, estava com as minhas tias. A galera era a mesma ali. Então, com certeza, existia uma egrégora
que trabalhava de alguma forma para nós todos termos vindo para essa encarnação também com os nossos dons. E isso não é raro de vocês verem. Pessoas que existe um só que começou a procurar e daqui a pouco a família toda vai junto. Mas não é porque um influenciou o outro, não. É porque eles permitiram sentir. De novo a mãe falando, a espiritualidade, a Umbanda é o que? É o sentir. Então algo foi sentido, né, para que essas pessoas procurassem, para que as pessoas buscassem a religião Umbanda em si. Então, o canalzinho aberto, as sensações, né, que vem no corpo, eu já tive relatos de pessoas que vieram escondido até da família e quando chegou em casa, a família sentiu algo diferente na pessoa, né, o cheiro ali da defumação, o cheiro das ervas, mas não comentou. Porém, daqui a pouco, a família veio perguntar onde você está indo, porque nós também queremos ir. Olha que lindo isso, olha que grandioso isso. E tudo isso aconteceu como? Naturalmente, sem eu precisar obrigar ninguém, sem eu precisar brigar com a minha família, para minha família aceitar o meu caminho. Não, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua história, cada um tem... O nosso espírito sabe aonde ele quer chegar. Seja hoje, seja amanhã ou seja depois de amanhã. E o que acontece é que não tem cedo e nem tarde, tudo acontece na hora certa. Tá bom? Então, vamos respeitar o tempo de cada um. Eu não tenho que me incomodar. Eu vou dar um exemplo da minha... Eu, de novo, falando da minha vida. Fala, ai mãe, você gosta de falar da sua vida? Não! Eu gosto de dar exemplo. Uma coisa é eu falar para vocês de pessoas que vocês não estão ouvindo. Outra coisa é eu falar para vocês de pessoas que estão aqui. Entendeu? Então, eu estou aqui dizendo para vocês. Eu vou dar um exemplo. Meu marido está sempre comigo. Os meus filhos estão sempre em oração, se eu tiver que fazer alguma coisa aqui no centro, eles vêm, mas eles não são frequentadores, os meus filhos de sangue. O meu marido, ele me auxilia em tudo que eu preciso, gente, mas por trás dos bastidores. E não durante a gira, não durante o trabalho. Ele tem a sensibilidade, então a gente cuida dela de uma outra forma, mas ele não está dentro do trabalho. Por quê? Porque ele, além de ele respeitar o meu espaço, qual que foi a nossa preocupação desde o começo? Família, a gente tem que tomar cuidado, né? Família dentro do terreiro. Então, se está dando certo a gente, do jeito que a gente está fazendo aqui, então meu marido nunca quis se intrometer nisso. Então, tem coisas que é boa, tem coisas que é ruim, tem coisas que ele não concorda, mas a gente conversa lá em casa e a gente se acerta. Isso não gera conflito, não gera situações constrangedoras, muito do contrário. Então, ele para mim é meu equilíbrio. Enquanto eu sou muito a emoção, ele é a minha razão. E os meus filhos, um muito mais que o outro, né? Que o outro mais deixa a vida me levar, mas eu tenho um que ele conversa comigo, ele pergunta, pede as opiniões, ele pede para ler carta, né? O outro não, o outro quando vem aqui eu tenho que dar uma laçada nele. E ele fala assim, a mãe já está me protegendo, a mãe está orando, a mãe está rezando, a mãe acende minha vela do anjo da guarda. Sim, faço tudo isso. E realmente está dando certo, então também não vou mexer, né? E é isso, gente. Então, assim, eu não posso dizer para vocês com todas as letras que a mediunidade é hereditária, mas muito que eu falei para vocês aqui são exemplos e são experiências aonde a gente consegue identificar que a mediunidade é sim hereditária, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada por estarem comigo até o final desse vídeo. Peço para que vocês se inscrevam, quem não se inscreveu, ative o sininho das notificações, dê o seu like e agora vamos compartilhar aí, que a gente tem muito assunto para ajudar outras pessoas também. Afinal de contas, quando nós estamos aqui nessa troca de energia, nessa troca de informações, é principalmente com o objetivo de poder auxiliar, poder tirar as pessoas do escuro, tá bom? E acompanha a gente aí nas redes sociais. Sempre falando do quê? De Umbanda, falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.